Queridos amigos, em nome de Jesus, eu vos dou boas-vindas a todos aqui, desse lado da vida e do lado transcendental, né? Porquanto a gente imagina que esteja sós e nos esquecemos, na maioria das vezes, que nós temos uma multidão de amigos que nos acompanham, né? Então, esta alegria de recebê-los aqui também, os anjos da guarda, os nossos companheiros, né? E iniciarmos o nosso Santo Evangelho. Adotamos há pouco tempo fazer algumas considerações sobre um tema antes de prepararmos o Santo Evangelho, ou a abertura propriamente dita, porque é sempre bom a prosa alvissareira, pensamentos generosos, de bem-estar, porque isso faz muito bem para nós e é uma preparação. Hoje nós vamos falar sobre uma das vertentes sobre o egoísmo. Oi, querida, querido, boa tarde. Que bom que você chegou. Então, esse egoísmo que nós vamos falar está no capítulo 15, amar o próximo como a si mesmo. Uma das tarefas também muito difíceis para nós entendermos completamente. Capítulo 11, né? Isso, amar o próximo como a si mesmo, capítulo 11. Então eu queria fazer uma introdução dizendo que o Espiritismo, o livro do Espírito segundo o Espiritismo, fala sobre o esbanjamento das riquezas, aqueles que têm muito, né? Como nós aqui, né? Muito embora eu tenha certeza que a gente vai falar, não, eu não tenho tanto assim. É porque não valoriza bem as coisas que tem, né? Pensa só nos amoedados. O primeiro pensamento nosso, quando falar, você é muito rico, vai pensar nos amoedados. E não é isso, nós somos ricos de saúde, temos a voz articulada para nos manifestarmos, temos a nossa saúde do corpo físico, o coração que pulsa incessantemente, né? Alguém já pensou, né, Ademir, quantos aninhos está batendo no seu coraçãozinho desde aquele primeiro momento? O meu, maravilhoso, está com 8,2, olha... Desde a primeira batida, o primeiro impulso, não é isso mesmo? Então, a riqueza está na beleza que a gente tem ao nosso lado, no momento que estamos podendo encontrar com Jesus. Então, esbanjar a riqueza não é uma demonstração e um desprendimento dos bens terrenos, mas é um descaso e indiferença. Porque nós estamos jogando fora, cada um de nós, aqueles bens que nos foram confiados pelo Senhor da vida. Como assim? Como é que eu estou esbanjando? Ora, basta olhar para a minha saúde, para cada um de vocês, e perguntar se nós estamos fazendo aquilo que é desejado para o nosso corpo, não é? Para a nossa saúde. Está fazendo uma caminhada? Está ficando muito nervoso, brigando com todo mundo? Essas coisas todas que se traduz nessa riqueza. E aí, o Evangelho segundo o Espiritismo diz que depositário desses bens, quem é que é depositário? O depositário na justiça, quando é encarregado de receber e tomar conta de alguns bens, nós somos. Deus nos deu saúde e nós temos que preservar. Mas será que nós preservamos a saúde definitivamente, com os cuidados devidos? Será que eu, por exemplo, eu não falo as coisas dos outros, eu costumo falar muito a meu respeito, do Ailton, o pessoal que está aqui mais perto da gente. Por que eu quero dizer com isso? Porque eu sou ex-tabagista, quer dizer, eu fumava adoidado, um atrás do outro, o que é isso? Então eu não cuidava, não zelava pela minha saúde, eu tenho obrigação e dever de zelar pela nossa saúde, pelos nossos familiares, pelos amigos que encontramos, tratá-los bem. Então, depositário desses bens, segundo o Evangelho, não tem o homem o direito de os dilapidar, como não os tem
de confiscar a seu proveito. Quero tudo para mim, nada para os outros. É complicado. E prodigalidade, esse verbo de ser pródigo, aquele que gasta tudo sem medir, não é uma generosidade. Eu dou porque tenho. Não, pera um pouco. Eu compro 20 carros porque é tão bom ter bastante carro. Eu não sei se vocês se lembram, na minha mocidade, o Ademir vai lembrar disso também, porque ele já está por aí, né? O Roberto Carlos estava no auge da notoriedade. E eu me lembro que ele tinha 17 carros, aquelas memoráveis tardes de domingo. Ele tinha 17 automóveis. O que nós vamos fazer com 19 carros? É muito, né? 20 terno, 30 terno, devagar, você não usa tudo. Então, esse pródigo é aquele que esbanja, joga fora, e depois, quando precisa, fica o governo bater, ajudar, não é? Então, dito isso, nós vamos fazer a nossa introdução. Em nome de Jesus, peço a todos que fechem os olhos no corpo físico, mentalize a figura amorável de Jesus, eleve os pensamentos ao alto por intercessão do Mestre querido, porque ninguém vai ao Pai se não for por Ele, que é o caminho, a verdade e a vida. Dito isso, a nossa oração sincera é aquela que Jesus nos ensinou, dizendo em alto e bom som, eu pela palavra articulada, e cada um de nós aqui, dos dois lados da vida, podem fazer também a voz silenciosa ao dizer: Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor, perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não nos deixe cair em tentação, mas livra, Senhor, de todo mal, porque vosso é o poder, a glória para sempre. Dito isso, amigos queridos, está aberto o nosso Santo Evangelho, na alegria costumeira de estarmos com Jesus, e vamos começar então, falarmos então sobre um pouco esta figura do egoísmo. Quem é que começa a ler? Eu começo. Pois não, senhor Maurício. No Evangelho segundo o Espiritismo, do capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, nós vamos ler o item, 114. Nós vamos ler então o item 11, o egoísmo. O egoísmo, esta chaga da humanidade, deve desaparecer da Terra, cujo progresso moral retarda ao Espiritismo está reservada a tarefas de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, suas forças e sua coragem. Digo coragem porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si, porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias desse mundo. É a negação da caridade e, por conseguinte, o maior obstáculo é a felicidade dos homens. Senhor. Sou eu. Aquele pedacinho, né? Sim, senhor. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo. Porque, enquanto o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele disse aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E, no entanto, deixa que os conduzam ao suplício. É a esse antagonismo da caridade e do egoísmo, a invasão dessa lepra no coração humano, que o cristianismo deve não ter cumprido ainda toda a sua missão. É a vós, apóstolos novos da fé,
e que os espíritos superiores esclarecem a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e limpar o caminho das sarças que lhe entravam a marcha. Extirpai o egoísmo da terra, para que ela possa gravitar na escala dos mundos, porque já é tempo de a humanidade vestir o seu traje viril, e para isso é preciso, primeiro, extirpá-lo do vosso coração. Emmanuel. Se os homens se amassem mutuamente, a caridade seria melhor praticada, mas seria preciso para isso que vos esforçasseis em vos desembaraçar dessa couraça que cobre os vossos corações, a fim de seres mais sensíveis para com aqueles que sofrem. A dureza mata os bons sentimentos. O Cristo não se recusava. Aquele que se dirigisse a ele, quem quer que fosse, não era repelido. A mulher adúltera, o criminoso, eram socorridos por ele. Não temia jamais que a sua própria consideração viesse a sofrer com isso. Quando, pois, o tomareis como modelo de todas as vossas ações, se a caridade reinasse na terra, o mal não teria mais predominância. Fugiria envergonhado, esconder-se-ia, porque se encontraria deslocado por toda parte. Então o mal desapareceria. Ficai bem compenetrados nisso. Começai por dar exemplo vós mesmos. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não mais matar aquilo que vos podem por desdém, e deixar a Deus o cuidado de toda a justiça. Porque cada dia em seu reino ele separa o joio do trigo. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade não haverá tranquilidade na sociedade. Digo mais, nem segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, haverá sempre um caminho para o mais sagaz, uma luta de interesses, onde são pisoteadas as mais santas afeições, onde os laços sagrados da família não são mesmos respeitados. Pois é, amigos, vamos convidar o professor Ailton para fazer as suas considerações sobre esse tema tão importante para nós. Não é a leitura que faz com que a gente se desperte para esta realidade, a leitura do texto, mas é a compreensão e o esforço que nós vamos fazer procurando, dentro daquele texto que Jesus nos ensinou e os apóstolos trouxeram, a maneira de nós enfrentarmos e verificarmos, com toda a modéstia que deve orientar os nossos corações, verificarmos em que nós estamos enquadrados nessas questões que o Evangelho está nos ensinando. Porque o Evangelho é muito bom, viu, gente? É lindo, é gostoso. Eu entro nessa casa aqui, eu sinto uma paz interior, e eu não estou entrando agora, não. Eu entro já há mais de 40, 50 anos aqui. E toda vez que eu estou aqui, toda vez que eu estou fazendo o Evangelho em casa, toda vez que fazemos o Evangelho no escritório, toda vez que penso em Jesus, penso nesses ensinamentos maravilhosos, enobrece o meu coração, eu me sinto bem. Cada um de nós aqui, quando estamos aqui nessa casa, percebe a alegria que toma conta de nós, porque nós estamos fazendo uma reforma interior, reformando a nossa casa para podermos acertar nas coisas, acertar bastante e menos, nós vamos errando menos. É por isso que eu quero pedir para o Ailton que fale sobre esse tema para nós, que é tão importante em nossas vidas. Não só para nós aqui encarnados, porque, desculpa dizer, viu, os amigos do outro lado, para eles também, né? Eu sempre pensei que o Evangelho era para mim, tanto que eu falava para minha sogra, falava, a senhora precisa ouvir o Evangelho. Depois, um belo dia, descobri, o pessoal falou para mim, não é o Evangelho, é para você. Aí eu comecei a agradar a minha velhinha lá, e hoje nós nos damos tão bem, vocês não fazem ideia. Mas é assim, amar o próximo, né, como a ti mesmo. Professor, ele está muito bonitão hoje de amarelinho, né? Ó. Gema de ovo. Gema de ovo. Você está vendo? Muito bem, é tudo assim,
é gostoso mesmo a nossa prosa, porque é assim, Jesus era sempre foi alegre, né? Para que a tristeza? Somos filhos de Deus. Tem um time de verde? Então, aí isso aí é só provocar o Palmeiras, que nós perdemos. Vamos lá, Hilton. Vamos lá. Aqui o Evangelho de hoje, ele começa e bem claramente nos diz, né? O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra, cujo progresso moral retarda. Quando fala que deve desaparecer da terra, a gente, claro, entende já logo, pronto, que isso está espalhado por todo lugar, né? Ele não fala, não deve desaparecer da Europa, da África, da América, mas da terra. Ou seja, todo o mundo, porque está disseminado já desde o princípio dos tempos, né? E era muito mais disseminado quando, vamos dizer assim, os povos tinham menos entendimento da importância de se viver junto, porque a gente sabe, nós vivemos na sociedade, vivemos juntos, embora separados e juntos a nossa família principalmente, mas aliados às nossas famílias existem familiares, né? Quando a gente fala família, a família que primeiro a gente pertence, mas temos os familiares, temos os amigos, temos os vizinhos, né? Queiramos ou não, os vizinhos podem não ser amigos como a gente considera, mas estão ali próximos a nós, então formando a parte da nossa comunidade. Junta tudo, nós vamos ter nosso bairro, nós vamos ter nossa cidade, estado, país, e aí vai. Então, todos nós estamos convivendo próximos uns aos outros. E nem sempre as nossas relações, as relações entre nós são as melhores também. E isso daí não precisa ir longe, aliás, está bem pertinho de nós, vamos falar, já dentro da própria família, muitas vezes a confusão é muito grande, porque as pessoas são diferentes umas das outras, né? Cada um tem a sua maneira de pensar, cada um tem a sua maneira de ser, e isso está justificado pela vida com que cada um de nós teve, encarnados aqui, mas também pela maneira de ser, resultado das nossas experiências e encarnações anteriores, né? Por isso nós somos seres tão diferentes. E dentro dessa diferença toda que existe entre nós, as diferenças elas vão se manifestar na maneira com que nós pensamos, na maneira como nós falamos, na maneira como nós agimos, os nossos atos específicos, vamos dizer assim. Porque nós podemos ser egoístas em nossos pensamentos, mas podemos mascarar esse egoísmo quando próximos, juntos uns aos outros, nós realizamos coisas também em benefício do próximo, né? Isso não é nada incomum entre todos nós. Temos um determinado pensamento, mas agimos de uma outra forma, tanto para o bem como para o mal. Isso ainda, infelizmente, faz parte da nossa própria natureza. Pensamos uma coisa, mas fazemos outra. Muitas vezes por conveniência e muitas vezes, claro, também para o acerto, embora pensemos de uma outra maneira. Mas o que está sendo proposto, o que nós vamos fazer agora, nesse instante, é o certo para o momento. Fazemos. E dentre todas essas características que nós temos uma imensidade de características, né, que ficam formigando em nossos pensamentos. Uma delas é exatamente essa, a maneira pela qual nós nos relacionamos. E dentro do relacionamento nós vamos encontrar fraternidade, solidariedade, né? Que são, vamos dizer assim, aquele chamado contraponto a esse egoísmo que aí está colocado. E que o Evangelho fala que precisa ser extirpado da humanidade. Porque somente vamos evoluir em nosso pensamento, nossa maneira de agir, quando passarmos efetivamente a colaborar um com o outro, a trabalhar um com o outro, a ser mais indulgente, ou seja, não levar tudo tão a ferro e fogo como muitas vezes nós levamos. E às vezes, para a gente pensar, né, e ter essas atitudes instintivas, quanta confusão que nós causamos. Mas se nós não causamos, sabemos de outros que causam, né? Aquelas respostas que vêm de repente e não pensam para falar, etc, etc. E outra característica é exatamente essa que está aqui colocada, que seria o egoísmo, ou seja, o eu é o que importa. Eu é o que importa. Então eu preciso fazer tudo para que eu esteja bem, para que eu viva bem, para que eu tenha melhores condições de levar a minha vida em frente.
E quando a gente pensa muito em egoísmo, vai se associar à vaidade. E esses pensamentos de egoísmo, se nós o traduzimos em palavras, se nós os traduzimos em ações, podem causar e causam muita confusão. E causam, além de confusão, a maneira como os outros também vão nos classificar. Porque não nos iludamos, né? Embora o Evangelho fala, não julgues para não seres julgados, né? E sereis julgados com mais, né? Assim, a mesma arma, severidade, por quanto mais você souber que não deve, quanto mais você faz. Mas ainda, queiramos ou não, a gente julga, ou, vamos dizer, trocar por umas palavras mais amenas, fazer aquele nosso juízo de valor, né? Quando a gente faz um juízo de valor, nós estamos estabelecendo, isso aqui é um pouquinho melhor que isso, um pouquinho melhor que isso, aqui é um pouquinho pior do que isso, nós estamos julgando, né? E esse julgamento, essa maneira de ser, aquilo que a gente faz, complica muito nossas relações e nós sabemos disso. Por que nós não nos damos bem com outras pessoas? Por que muitas vezes nós discutimos, se não temos inimigos, né, que essa palavra é bem, né? Se não temos inimigos, podemos ter desafetos, vamos dizer assim, aquele com que nosso pensamento não bate. Mas por que nós temos, né? E por que os outros também têm? No fundo, todos nós temos mesmo, se não somos nós com os outros, são os outros às vezes com nós. Porque nós falhamos muitas vezes naquilo que nós falamos, naquilo que nós fazemos. Podemos muitas vezes, e falhamos mesmo em nossos pensamentos, só que muitas vezes nós não traduzimos os nossos pensamentos em palavras e nem em atos. Os pensamentos ficam conosco. E muitas vezes, dentro do que eu já falei, para nos ajustarmos, embora a gente pense uma coisa, a gente acaba fazendo outra, né? Para amenizar, para ter uma boa relação, etc. e tal. Mas quando fala aqui do egoísmo, esse egoísmo é algo que está muito dentro de nós e preso dentro de nós. E aqui diz o seguinte: o egoísmo é, pois, o objetivo para o qual todos os verdadeiros crentes devem dirigir suas armas, porque ele é o contraposto da caridade. E é a caridade que trata e faz com que a gente evolua nas nossas relações entre nós humanos, mas principalmente interiormente, no nosso espírito, na nossa alma. Porque a gente traz e as nossas ações são levadas pelo nosso coração no sentido do caminho do bem, né? Quando praticamos a caridade. Agora, o egoísmo, muito pelo contrário. A gente se fecha dentro de nós e só pensamos em nós mesmos, os outros praticamente não existem. Por mais que você fale, por mais que você pense, não adianta, que a pessoa é ela e o centro do mundo é ela. E mudar isso é complicado. E aqui mesmo diz que cada um, pois, coloque todos os seus cuidados para combatê-lo em si. E fala cada um, isso é um trabalho individual. Porque esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias do mundo. E fala mais. Quando diz aqui que devemos dirigir as nossas armas, suas forças e coragem. Porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que coragem para vencer os outros. Quando a gente fala em vencer os outros, em qualquer campo de disputa que a gente eventualmente tem, para vencer uma outra pessoa, vencer um diálogo, vencer uma discussão, nós podemos usar 1000 argumentos. Nós vamos buscar para defender nosso ponto de vista, e é muito comum acontecer isso. Até às vezes falando mentira, falando em verdade, né? Para defender nosso ponto de vista. Mas, para vencer a nós mesmos, a luta é absolutamente individual, é nossa. Para arrancar essa coisa desse egoísmo, de se achar o centro do mundo, o centro do universo, que todo mundo gira ao redor de nós e nós somos como se fosse no planeta o Sol que está lá, é muito mais difícil, porque depende do esforço individual de cada um. Porque a gente pode ouvir 1000 palavras, mas nenhuma vai nos servir. Então, se não tiver aquele ponto de princípio em que pensamos e fielmente colocamos dentro de nós que eu preciso mudar alguma coisa, e não trabalharmos, não há nada que os outros façam que nos mudem. É absolutamente interno e absolutamente necessário a vontade e a coragem para enfrentar a si próprio,
É mais fácil enfrentar os outros em qualquer situação do que enfrentar nós mesmos em nossas deficiências. E como temos deficiências? Todos nós individualmente. Né, doutor? É isso, amigos. O Ayrton está abordando o tema da fera que existe dentro de nós, os cuidados que devemos ter para vencer e domar as nossas más inclinações. Lembrando disso, as famílias onde nós vivemos, pai, mãe, parentes, amigos, filhos, netos, seja o que for, nós achamos sempre que na família temos muito problema, né? Quem de vós não tem problema em relação aos familiares? Não é um mundo cor-de-rosa, é um mundo de provas e expiações para nós treinarmos, né? Quem já não teve dificuldades? Esse que vos fala já passou amarguras em relação a isso. Mas, por que estou dizendo isso? Boa tarde, querido, seja bem-vindo. Porque o santuário da vida, quer dizer, onde nós vivemos, diz para nós que o melhor relacionamento humano não é aquele que une as pessoas perfeitas. Nós nos damos muito bem, mas de vez em quando, só tirar um pouco do sério e falar, você vai ver a fera que está dentro de mim. Realmente nós temos essas feras que tomam de impulso as pessoas e falam palavras malsãs, machucam, xingam, ofendem e bate para a violência em seguida. Porque não é por mal que nós somos assim, porque Deus não criou nada mal. É porque nós viemos daquele mundo primário, né? E através disso nós nos autodefendimos das feras, das intempéries, etc., através desse mecanismo de autodefesa. O mestre querido não interditou a autodefesa, mas olha a lição que ele dá. Jesus vos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos a do egoísmo. Egoísta é aquele que quer só para ele, não quer nada para os outros. Não quero distribuir nada que eu tenho, nada que Deus me deu. Então, o melhor relacionamento humano não é aquele que une pessoas perfeitas, não é isso não. Aliás, como é que Jesus ia fazer? Porque, lembremos, vocês não sei se estão recordando que nós estamos na semana da Páscoa, né? Lembrando também que a Páscoa é uma passagem daquela prisão dos hebreus. Eles comemoravam essa Páscoa, né? A festa do paganismo que liberou, que eles passaram. Então começaram a comemorar tudo isso. Isso é antes de Jesus. E depois está nos instrumentos sagrados que a Páscoa é o corpo de Jesus. É aquilo que aconteceu, que nós sabemos que Jesus entrou com um burrico, né? E tudo mais. Depois foi uma trama entre Caifás, o sumo sacerdote, para condenar Jesus ao suplício, né? Para pendurá-lo na cruz, que muita gente pensa que a cruz e esse ritual que tinha era dos judeus, não era isso aí, isso era dos hititas, que tinham esse hábito e eles adotaram. Quando Roma tomou posse disso, né, como hoje tem as guerras também, né, da Ucrânia, etc., eles adotaram esse sistema de crucificar a pessoa para que servisse de exemplo, né? Então, voltemos ao santuário da vida. O melhor relacionamento humano não é aquele que as pessoas são perfeitas, não. Que ninguém era perfeito, e não é ainda, não somos perfeitos. Perfeito só Deus. Bom é só meu Pai, diz Jesus. Mas é aquele que é na unidade doméstica, onde vocês morejam, onde vocês estão convivendo com a família. Lembra dos seus familiares? Todos, a mãe, o filho, o irmão. Aonde nós morejamos? Ou na unidade doméstica ou no trabalho. Quantas vezes o Ayrton foi lá para fazer as anotações? Não, agora você não pode vir outra vez. A turma não quer ajudar os outros. E está ajudando a ele mesmo, né? Mas aceitar os defeitos um dos outros, sublimando-se ao conceder e obter o perdão pelos próprios defeitos. Se a gente se interrogar dos nossos defeitos, das nossas imperfeições, e falar, opa, vamos com calma, não posso estar tirando pedra nos outros. Há um paradigma interessante, eu me lembro do nosso
radialista, né, Joelmir Betting, ele dizia que na prática, a prática vale mais que a gramática. Antes de atirar a pedra no outro, para dizer que, fulano, pensa em você também, se você não fez isso. E a gente vai descobrir quantas coisas hoje a nossa consciência não autoriza a fazer mais. Então isso também, vocês vão levar, que bonitinho, essas informações que vem aqui, para a gente gravar isso aqui e levar para a nossa introspecção, esses pensamentos, e com isso vamos aprendendo. E a gente vai dizer, depois você dá para o pessoal, a gente vai dizer assim, mas eu não guardo tudo isso. Guarda sim. Essas palavras penetram dentro do nosso coração, dentro do nosso espírito, e devagar e lentamente nós vamos entendendo. Então, o egoísta não é aquele que quer só para ele, mas para os outros também. Vamos dividir um pouquinho com os outros, vamos ajudar os outros. Mas não tem, a pessoa tem muito dinheiro e não dá para ninguém. Não é verdade. Tem tantos exemplos maravilhosos na nossa vida que a gente não põe muita atenção. Sabe, a pessoa está ajudando. Eu tenho alguns conhecimentos da revista, muito interessante, um site chama Razões para Crer. Tem tanta gente. Um dos casos que tocou mais o meu coração foi na Inglaterra, um garoto com 4, 5 anos precisando fazer um transplante para poder salvar-se da medula, né? Transplante de medula é uma coisa difícil isso. A compatibilidade não é muito difícil, mas um irmão talvez, não sei o quê. Mas aí não tinha recurso também, e fizeram nesse meio moderno essa forma de pedir para a pessoa ajudar com os meios de comunicação modernos que nós temos. E aí, os ingleses, que o pessoal diz que ele é muito duro, não sei o quê, né, são muito fleumáticos, apareceram 5.000 pessoas para fazer o teste de compatibilidade. E a revista mostra, o que me impressionou muito, é que estava chovendo, como nós dizemos no Rio de Janeiro, nós tínhamos o hábito de dizer assim, a cântaros, chovia torrencialmente. Todo mundo com guarda-chuvinha, ou isso, aquilo, com capinha, na fila para fazer o teste de compatibilidade. Então o mundo vai muito bem, obrigado. Que isso? Tanto vai que no fim sobrou 6 pessoas para poder fazer doação, além daquele que precisava. E todos os outros, outra notícia muito boa. Mas eu estou dizendo isso por quê? Porque o egoísta, conforme está aqui nas palavras do Evangelho, Jesus deu o exemplo da caridade, ajudou todo mundo, curou os doentes, os enfermos, né? Mas há aqueles que não querem nem saber, né? Como nas palavras do Evangelho. Ele foi percorrer as santas estações, e Pilatos lavava as mãos dizendo, quantos nós não estamos lavando as mãos? Isso não é problema meu, não é problema do governo, o cara que está passando fome aí, está pedindo no semáforo, hoje nem pede mais, escreve lá que estou precisando, meu filho está... Eu tenho criança pequena, eu fico olhando, meu Deus do céu, será que é verdade? Aí eu me perguntei, o que eu tenho com isso? Desculpa, o que eu tenho com isso? Eu tenho aqui uns trocados, tá, leva. A minha obrigação é dar, não é fazer como a Pilatos, né? Deixa eles, o problema é deles, é dos judeus. Mas quem é que era o governador tinha o poder de evitar aquilo. Então, esse exemplo do egoísmo é o cidadão que quer só para você. Não, eu quero para mim. Claro, eu preciso viver também, eu preciso trabalhar, preciso ganhar, não posso roubar. Mas nós temos que saber distinguir bem isso, porque isso é muito importante em nossa vida. Não adianta roubar. Eu vou roubar do outro, mas como assim? Eu vou trabalhar para ganhar meu pão nosso cada dia. Está no Evangelho isso. Então, amigos, eu gostaria que vocês levassem hoje para as suas vidas, né, essas palavras desse pecador aqui, que tem muito ainda para também acertar. Mas eu tenho impressão
que há um aforismo que me ajuda muito e ajuda a todos nós. A água é mole, mas ela tanto bate na pedra que até que ela fura. Eu venho aqui fazer a palavra do Evangelho, tenho prazer em estar com vocês, alegro-me estar com Jesus, mas eu não estou pronto, eu estou trabalhando. E devagar e lentamente nós vamos nos acercando até chegar à palavra de Jesus. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amo. Então, amigos, vocês querem, levem todos os dois lados da vida, porque Jesus vai, esta água suave que vai batendo, e vai nos preparando para enfrentarmos a vida. Podem ter certeza que hoje, exatamente hoje, nós estamos um pouquinho melhor do que éramos ontem. Essas palavras vão cair como bálsamo nas nossas vidas, dos dois lados, e nós vamos estar melhor. Por isso, quando nós fizemos a nossa oração, o Ailton vai fazer oração, evocando o seu sentimento do coração. Eu só vou recomendar a vocês que aproveitem, lembrar-se da figura de Jesus. Todos nós fazemos uma ideia, não é? Uma ideia que Jesus, eu me lembro que Jesus usava aqueles cabelos bonitos, né? Eu fico com inveja dele, porque eu não tenho. Mas ele tinha aqueles cabelos longos, é um cabelo meio dourado, sabe? Parecia um bronze caído às costas, dividido ao meio, mas ele não era um New Age, uma coisa moderna. Ele não estava lançando uma nova filosofia de vida. É que em Nazaré, no burgo que ele pertencia, eles usavam assim. Então eles usavam cabelo longo. Mas Jesus tinha um olhar profundo. Ele ia buscar cada um de nós, como está fazendo agora. Ele vê cada um de nós, vai no nosso coração, na nossa alma, no nosso sentimento profundo, nessa Páscoa que nós estamos comemorando. Por isso, vocês vão aproveitar com os olhos fechados, relaxando o corpo físico. Enquanto o Ailton vai fazendo a oração, vocês vão aproveitando conversar com Jesus. Diga, Jesus, amigo querido, eis aqui o pecador. Dê-nos força para vencermos. Permita que a nossa família, onde nós trabalhamos, onde nós moramos, possa ser ajudada, pode receber também os eflúvios de paz que esta casa está proporcionando agora através da mensagem de Jesus. Jesus, amigo, faça distender essa energia para todos aqueles que estão nos hospitais, nas casas de saúde, nos orfanatos, embaixo das pontes, aqueles que estão nos hospitais, e para a nossa reforma interior, Senhor, para que abandonemos o egoísmo e nos amemos uns aos outros. Que o Mestre nos abençoe agora e para sempre. Senhor, nosso Pai, amado Mestre Jesus, reunidos sob este teto abençoado, aqui estão seus filhos, vindo dos mais diferentes locais dessa cidade, reunindo aqui seus corações, seus propósitos, os propósitos de todos nós, trazendo na alma o pedido de saúde, o pedido de paz, o pedido de fortaleza, o pedido de harmonia em seus lares, o pedido de harmonia em nossa cidade, nosso estado, nosso país, o pedido de harmonia neste mundo em que vivemos e que criastes para todos nós. Este mundo maravilhoso, mas que nós, amado Pai, tanto machucamos e precisamos sim recuperá-lo em sua natureza e melhorar as relações humanas de todos nós que nele habitamos. Assim, Pai, agradecemos a graça da vida, a misericórdia que tens para com todos nós sempre nos auxiliando, dando oportunidades pela reencarnação, para que possamos a cada instante de nossas existências aprendermos, evoluirmos, crescermos na nossa fé em vós, em tudo que preparastes no caminho que deixastes para nós. Abençoa, Pai, assim nossas famílias, abençoa esta casa, esta cidade, abençoa a todos os seus filhos. Que tua luz esteja sempre iluminando nossos caminhos, sua fortaleza nos fortalecendo em nossa fé,
para que a cada dia possamos, sim, por nossos esforços, por nossa coragem, por nossa fé, deixarmos todos os maus caminhos e retornarmos para o caminho do bem, para o caminho do amor, da solidariedade, da fraternidade, para o caminho da indulgência, do perdão, para o caminho onde possamos, sim, com todos os sentimentos amorosos, nos abraçar e nos sentirmos em uma única família, a família universal, onde o amor existe, onde todos os maus sentimentos foram, sim, eliminados por nossos próprios esforços, pois este é o caminho de cada um de nós. Obrigado, Pai. Obrigado, Mestre Jesus, por estar sempre conosco. Que suas bênçãos estejam sempre, sempre, como tem estado sobre nós. E que possamos, por nossas boas ações, bons pensamentos, boas palavras, enxergar, ver este caminho, ouvir em nossos ouvidos, em nossos sentimentos, a sua doce voz que nos chama para o amor, para o progresso, para a evolução. Que assim seja, amado Pai, por sua misericórdia, agora e sempre. Graças a Deus. Amém. Obrigado, amigos, pela ajuda. Abençoe nossa família, que possamos terminar o nosso dia com muita paz, hoje, agora e para sempre. Ayrton, obrigado pela companhia, dona Célia. O Vitor, obrigado, Vitor. Até a próxima, doutor. Até a próxima, se Deus quiser. Maurício, muito obrigado também, viu, Maurício? Que Deus nos abençoe. Isso.